Um outro livro que a gente vai pedir para o Otto colocar agora também na nossa transmissão é Anatomia da Alma, de Chaim Kramer, tá? Esse livro, ele retrata os ensinamentos de Reb Nachman de Breslav. Na verdade, é um livro que vai descrever os ensinamentos de Reb Nachman de Breslav e o seu discípulo mais próximo, Reb Natan. Tá? Nessa obra, ele vai comparar, analisar os aspectos do corpo humano com os 5 níveis da alma e a capacidade de controle que o ser humano pode exercer sobre os universos espirituais ocultos. Tá? José, eu queria trazer uma coisa muito relevante aqui, tanto no livro do Santo Agostinho, quanto nesse que o José trouxe agora, Anatomia da Alma, a gente percebe um diálogo entre um mestre e um discípulo. Isso só para reforçar que lá no quarto passo do livro do Santo Agostinho, fala sobre relacionamento. É através do relacionamento, e é importante que a gente saiba disso, e não importa se o seu relacionamento é com 10 pessoas, com uma. Você vê que aqui é um relacionamento com um discípulo, é perguntas e respostas. A gente precisa estar aberto ao relacionamento para que a gente consiga alcançar alguns esclarecimentos. O outro, ele é uma ferramenta muito importante para a gente fazer a leitura da nossa própria mente e das nossas próprias crenças. Então, evitar relacionamento é uma coisa que trava demais a alma. Eu queria deixar isso muito ressaltado porque é muito importante mesmo essa parte. Esses dois autores, né, na verdade, esse diálogo entre esses dois autores, eles são autores do judaísmo de uma vertente chamada Chassídica, tá? Então é um livro que é de dois representantes do movimento judaico, tá? O Rebbe Nachman, ele transmite uma mensagem muito clara. Todo indivíduo, sem exceção, pode começar imediatamente a produzir mudanças em sua vida, dependendo apenas do seu esforço. O ser humano é capaz de subir a escada espiritual e internalizar uma iluminação cada vez maior. Nesse livro, ele fala de uma anatomia espiritual, né? Ele vai falando das partes do corpo e comparando as partes do corpo com níveis da alma, tá? Quando ele começa a investigar a constituição interna do corpo, ele começa a fazer esse interrelacionamento, tá? Primeiro que ele diz que o caráter da pessoa, o caráter que a alma traz, está enraizado na circulação sanguínea e no sistema digestório. Então, os traços da personalidade, eles estão correlacionados à circulação sanguínea e o aparelho digestório, tá? Que começam esse desenvolvimento durante a infância, tá? Aí também a gente. Mas quando ele faz essa relação, não sei se você vai saber me dizer, né? Mas pode ser a dúvida de alguém lá. Quando ele faz essa relação, ele faz o bom funcionamento e mau funcionamento. Isso. Então, por exemplo, você falou que o caráter está ligado à circulação e ao sistema digestório. O que isso quer dizer, será? Será que o mau funcionamento desse sistema traz alguma perda para esse setor? Pode, ó, por um mau funcionamento dessa parte do corpo, né, dessa inter-relação, ele explica que durante a infância, onde começa o desenvolvimento dos traços da nossa personalidade, as fontes da ira, da arrogância, avareza, gula, luxúria, que vem da personalidade, tem a ver com o mau funcionamento da circulação e da digestão. Ah, Tá? tá. Então, aí ele continua: os órgãos que podem ser usados para combater esses desejos mais vis do homem, ele coloca com os componentes do sistema nervoso central e os órgãos contidos na caixa torácica, coração e pulmão, como sedes do intelecto, né, o sistema nervoso central como sede do intelecto e o coração e pulmão como sede das emoções, são os meios pelos quais o indivíduo pode aprender a compreender-se e, de alguma forma, brecar esses desfios da personalidade. Tá? Na parte 7 do livro, ele trata o sistema nervoso periférico. E aí ele vai falar da, o sistema nervoso periférico como os ramos do intelecto que nos dotam do potencial para controlar os próprios desejos. Então o sistema nervoso periférico também tentando sublimar esse desvio da Na personalidade. verdade, o que parece, assim, pelo que você tem dito, é que o corpo ele tenta compensar algo que, né, a alma foi lá para trás e o corpo fica querendo tomar o lugar desse lugar
Mas como alma e corpo são coisas diferentes, ela não consegue se manifestar plenamente. Então aí aparecem esses déficits, né, em relação aos órgãos aí. Talvez também, como a gente já disse, o corpo seja um grande painel e você possa observá-lo e observar esse funcionamento e detectar dentro da tua mente onde é que está a questão principal que você precisa cuidar, né, olhar. Aí ele fala que o sistema reprodutor também, né, do ponto de vista espiritual, está representada a pureza sexual, as relações conjugais, a concepção, a gravidez e o parto. Né? E no capítulo 10 ele trata as questões como as razões pelas quais Deus viu a necessidade de criar um homem com um corpo físico e necessidades físicas. Aí ele fala sobre o propósito da morte, ideia de recompensa final. Então assim, ele vai comparando as partes do corpo físico com os níveis da alma, né? E todos os desvios em que essa combinação muitas vezes não é harmônica. Os olhos, ele fala os olhos, né? Janela para o mundo. Os olhos talvez sejam os órgãos sensoriais mais importantes. A visão nos apresenta cores e formas, na verdade, o mundo todo que nos cerca. De certa forma, o ser humano é capaz de ouvir, cheirar, sentir sabores e apalpar com os olhos, e lhe proporciona uma experiência sensorial disseminada, que não pode ser reproduzida por nenhum outro órgão separadamente. Então ele diz que a visão é muito importante. A visão permite que seja a maravilha, que você veja a maravilha e a beleza da criação física de Deus. No âmbito espiritual, ver significa olhar para as coisas de uma maneira profunda, com a finalidade de descobrir sua essência. Sem uma boa visão, somos incapazes de perceber a presença de Deus na nossa volta. Olha só. Mas lembrando que assim, ele traz aqui o ponto da visão, né? Mas a gente sabe que ver é muito além do que olhar, né? Mas você pode perceber a presença, né, como ele diz, de Deus, sob uma visão, né, crística até, né, José? Sim. Ele fala também do coração, né? O coração ligado com a fé. O coração tem um anseio firmemente arraigado de servir a Deus. Mas os vasos pelos quais o sangue deste anseio deve ser transportado, às vezes entopem ou desgastam. Tá? Quando os atos do indivíduo são bons, em consequência com bons pensamentos, o coração permanece sadio. Pensamentos impuros, por outro lado, obstruem o sistema com más ações, provocando um ataque cardíaco espiritual. Toda vez que a gente colocar a alma lá pro fundo e a gente achar que o corpo sabe o que tem que fazer, a gente vai ter essas represálias, né? Porque, na verdade, o que domina, né? Até trazendo de novo o Gasparetto aqui, o Gasparetto é sempre muito presente, né? Sobre o animal, né, José? Que existe por trás do corpo, né? Que ele fala. E quando você, né, cala essa força dessa alma, o seu corpo ele fica sem função, porque o que anima o seu corpo é essa alma. Então aí ele começa a entrar em conflito entre as funções que ele tem que executar. E aí mistura com esses desejos que você tem de realização, desejos individuais, mistura com um monte de coisa e vira uma grande miscelânea e aí você fica perdido, realmente perdido no que está acontecendo. Então é muito importante você olhar para o que a alma está expressando. Só que a gente não está treinado para fazer isso, né, José? Sim. A gente não está treinado. Ele fala assim, o coração dá forma e corpo aos pensamentos, possibilitando que as ideias se manifestem. Tá? Bons pensamentos conservam a saúde espiritual do coração, de modo que ele pode continuar batendo de maneira equilibrada, ansiando por espiritualidade e ao mesmo tempo permanecendo sob controle para que não consuma, por ir além de sua capacidade. Um outro livro que a gente entrou em contato também chama Anatomia da Alma, tá? Mas é de um psiquiatra, Kurt Thompson, e ele tenta mostrar essa interface que ele descobriu, que ele vivenciou entre a neurobiologia e a espiritualidade, né? Essa comunhão entre espiritualidade e a neurobiologia, o corpo, né? O funcionamento do corpo. Como é importante esses dois binômios estarem harmonizados. É como a gente falou, né? Na verdade, nós somos esse conjunto, né? Nós somos, inclusive, além desses corpos, né? Existem outros corpos influenciando. Nós temos corpos astrais. A questão é que quando a gente acredita e coloca a nossa crença que nós somos apenas um desses corpos, né?
onde a gente deixa de deixar os outros atuarem junto, né? Que existe uma complexidade de atuação aí. Então, assim, é muito legal a medicina, né? A biomedicina que cuida do corpo, olhar para esses outros corpos, né? Olhar para a existência do espírito, para a existência da alma através da espiritualidade, porque sim, a compreensão do que nós somos é tudo isso junto, né? Então, assim, estamos utilizando um veículo chamado corpo, que nós acreditamos, né, em muitos momentos, sermos o que somos, né? Então, assim, manifestamos através desse corpo todas as nossas fragilidades, todas as nossos anseios. E sim, ele é um grande painel para que a gente possa observar o que a nossa mente vem, né, trazendo, o que os nossos pensamentos elegem como verdadeiro, mas que por trás de tudo isso, né, por trás de todas as manifestações que ele leu aqui, que estão representadas no livro, existe uma alma que procura o equilíbrio de tudo, né? Procura o equilíbrio desses corpos para que a gente possa, dentro da materialidade, que é o que nós estamos vivenciando agora, né, trazendo até a frase do Lair Ribeiro, né, que nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, nós somos seres espirituais vivendo a experiência humana, né? Estamos encarnados agora e vivemos essa experiência de estarmos num corpo. Então, é muito legal essa interação da medicina com o espiritualismo, porque nós precisamos também aprender a cuidar da ferramenta. Porque muito do nosso sofrimento por esse apego corporal é quando o corpo começa a degenerar, quando o corpo começa a apresentar problemas. E aqui a gente pode até conversar com o José num nível de escala até alto, porque ele observa isso nos pacientes, né? Às vezes o sofrimento da doença é maior do que o sofrimento do corpo, né? Às vezes a ideia que a pessoa tem do que aquela doença vai causar é muito maior do que o sofrimento que ela está tendo no momento, né? Então, imaginar o que vai acontecer com esse corpo me traz sofrimento. Se a gente pegar e pensar em situações onde nada está acontecendo e a gente deixar a nossa imaginação rolar, deixar o nosso pensamento rolar no que vai acontecer com a nossa ferramenta chamada corpo, a gente fica meio biruta, porque a gente entra no medo, entra no sofrimento. Então, qual que é a saída de tudo isso? Como é que a gente faz, né, para justificar esse destravamento das nossas potencialidades? Precisamos manter na nossa lembrança que nós não somos a ferramenta, nós somos aquele que move a ferramenta, nós somos a alma, nós somos o ser, né? Tem vários nomes para a gente utilizar para falar sobre isso, mas nós não somos o movimento, nós somos aquele que faz o movimento, né? Então, o medo nesse lugar não existe, que é quando você chega nesse momento de contemplação, que como a gente viu, a gente contempla a eternidade. Se a gente virar essa câmera, em vez de olhar lá para a eternidade, para a contemplação, voltar para o início lá, a gente tem muita razão para sentir medo, porque a gente está identificado com um corpo que é perecível e, infelizmente, vai acabar, né? Nós todos sabemos que o corpo vai acabar, né? Inclusive, a gente nasce com essa certeza, né? A gente nasce com essa certeza que todo mundo um dia vai morrer. Mas todo mundo um dia vai morrer? Não, quem vai morrer é o corpo, né? Nós somos seres eternos. Precisamos estar em contato com essa sensação, precisamos deixar nossa alma tomar a frente em muitos momentos, porque sim, não colocar lá para trás é a causa de muitos dos nossos medos, né?